Paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos. Aos que não me conhecem, o meu nome é Thiago Zambelli e hoje nós voltamos os nossos olhos à série de estudos na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Uma igreja que tinha muitos dons espirituais, mas era imatura, dividida por grupinhos e muito influenciada pela cultura da sociedade ao seu redor. Mesmo assim, era uma igreja, uma comunidade de pessoas que foi alcançada pela graça de Deus e chamada à santidade. E por mais pecadoras e doutrinariamente confusas que aquelas pessoas fossem, Paulo não dá margens para entendermos que elas não fossem cristãs. Como nós, pessoas que precisam ser ensinadas, precisam se arrepender de seus pecados e precisam crescer em Cristo. Alguns cristãos de Corinto, apesar de já terem algum tempo de convertidos, estavam agindo como se fossem novos na fé. Outros agiam como se nem convertidos fossem, apesar de um dia terem entendido e crido em Cristo como único e suficiente Salvador. Paulo usou de muita tinta nessa carta para alertar e corrigir os cristãos dali sobre as divisões e partidarismos que existiam na igreja. Ele chama esse comportamento, essa atitude dos grupinhos de mundano. E ele orienta a igreja à unidade. Porque o alicerce da igreja, e falando do contexto de Corinto, não era Pedro, não era Apolo e nem mesmo o próprio apóstolo Paulo, mas Jesus Cristo. E eu acredito, eu já disse isso aqui algumas vezes, que o problema raiz na igreja de Corinto era eles, os crentes de lá, terem abraçado os critérios do mundo para funcionar como igreja. Eles acreditavam ser sábios porque importaram os valores do mundo para atuarem como igreja, enquanto igreja, quando na verdade a sabedoria do mundo era e é uma praga ao bom funcionamento e desenvolvimento de qualquer comunidade cristã. Um dos comentaristas bíblicos que eu li para estudar para essa mensagem, ele afirma exatamente isso. Vejam, os problemas dos coríntios não devem ser atribuídos tanto à sua teologia deficiente ou escatologia prematura, mas sim à sua conformidade com as normas e valores da cultura pagã. Em outras palavras, quando abraçamos os critérios do mundo, ao invés de entender, aceitar e aplicar as orientações de Deus, aqui especificamente a igreja, mas vale para qualquer outra coisa, nós estamos dizendo, nossa proposta é melhor do que a de Deus. Nós somos mais espertos do que Deus. E isso, meus irmãos, é arrogância. Isso é orgulho. Vejam então como Paulo chama a atenção dos irmãos de Corinto no capítulo 4, versículo 6. Primeira parte do trecho que vamos focar o nosso tempo de estudo hoje. Irmãos, eu apliquei essas coisas a mim mesmo e a Apolo em seu benefício, para que por meio de nós vocês aprendessem a não irem além do que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem à custa de outro. Há muita coisa aqui nesse versículo que precisa ser destrinchada. E se nós não quisermos cair nessa mesma tentação e nos mesmos erros da igreja de Corinto, não basta entendermos o texto bíblico corretamente. Nós precisamos do Senhor para sermos capazes de fazer conforme Ele nos ensina. E por isso é fundamental que nós oremos. Sendo assim, vamos orar juntos e pedir a Deus por capacitação, pela compreensão correta do texto, mas também pela motivação para fazermos o que é certo, mais cedo do que tarde. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos aqui hoje, com um texto que o Senhor revelou para que nós pudéssemos aprender de Ti, pudéssemos aprender da história, pudéssemos saber melhor o que o Senhor deseja de nós.
E que hoje essa oportunidade, Pai, seja bem acolhida em nossas mentes e em nossos corações, para que cresçamos uma igreja sadia, para que cresçamos crentes comprometidos com a verdade, Pai, e o nosso testemunho seja baseado na Tua palavra. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Então o título que eu tenho para hoje é A Escritura como Antídoto contra o Orgulho. Eu espero ser claro o suficiente para que vocês entendam exatamente isso. Então percebam, em primeiro lugar, que o foco do apóstolo Paulo é combater o orgulho que os coríntios tinham, proveniente de terem buscado um cristianismo que ia além das Escrituras. Ao invés de se concentrarem no que Deus ensinava, eles buscavam a sabedoria do mundo, pensando que os valores do mundo serviam ao amadurecimento individual e coletivo naquela igreja. Por exemplo, eles importaram para a igreja o que a cultura grega valorizava: prestígio, oratória, status social, influência, eloquência. Eles começaram a tratar e avaliar seus líderes da mesma forma que o mundo tratava e avaliava os seus filósofos e os seus políticos. Qual é o mais carismático? Qual é o que fala melhor? Qual parece ser mais influente? Esse tipo de pensamento ele gerou divisões e competição entre os membros, como se a igreja fosse uma arena de egos ou uma vitrine de talentos. E tudo isso, segundo Paulo, é mundanismo. É pensar como o mundo pensa. Eles achavam que estavam amadurecendo, quando na verdade estavam ficando cada vez mais orgulhosos e cegos à cruz de Cristo, que ensina humildade, serviço e dependência de Deus. Engana-se quem acha não corremos esse risco hoje, de sermos orgulhosos por desconsiderarmos a Bíblia e nos apegarmos aos padrões de sucesso do mundo, números de seguidores, aparência da infraestrutura, sofisticação do discurso, a qualidade ou a quantidade da beleza nos eventos, influência nas redes sociais. Alguém que pensa assim, conscientemente ou não, está dizendo: a sabedoria do mundo é mais eficaz que o ensino das Escrituras. E isso não é só um erro de estratégia, isso é orgulho. É confiar mais na inteligência humana do que na suficiência da palavra de Deus. É colocar o foco nos instrumentos ao invés de colocar a nossa atenção na mensagem do Evangelho. É achar que a igreja cresce pela força das ferramentas culturais e não pela ação do Espírito, por meio da palavra. Paulo nos alerta: o crescimento real vem quando nos submetemos àquilo que está escrito e não quando ultrapassamos os limites da Escritura com métodos que parecem funcionar, mas que não geram maturidade e, menos ainda, santidade. Isso me faz lembrar de Marcos, capítulo 7, dos versículos 1 a 8. Veja o que Jesus diz àqueles homens religiosos que iam além das Escrituras, querendo que as tradições dos homens fossem religiosamente obedecidas. Marcos 7. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? E notem agora, nos próximos versículos, a resposta de Jesus. Pelo fato dos fariseus, esses religiosos do tempo de Jesus, terem valorizado algo que não vinha das Escrituras. Era a tradição dos homens, mas que
para eles, tinha um peso de santidade, como se isso fosse necessário ao crescimento deles com Deus. Vejam, ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Vejam como isso é muito sério. E, gente, lavar as mãos é uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim. Tanto os fariseus quanto os coríntios, eles estavam se afastando da vontade de Deus, ainda que por caminhos diferentes. Os fariseus, eles se apoiavam em tradições religiosas que iam além do que Deus havia ordenado. Já os coríntios, eles estavam se guiando por valores culturais, filosóficos e sociais que pareciam sábios aos olhos humanos, mas não eram ensinados nas Escrituras e até desvirtuavam alguns desses ensinamentos a mensagem da cruz. No fundo, os dois grupos cometiam o mesmo erro. Iam além das Escrituras, pensando que sabiam melhor do que Deus. Eles substituíam a palavra de Deus por algo que acreditavam ser mais relevante, mais eficaz, mais aceitável. Fosse uma tradição dos anciãos judeus ou um valor da cultura grega. O resultado? Jesus diz que isso levava a palavra de Deus a ser negligenciada. E Paulo mostra que isso gerava orgulho e divisões dentro da igreja. Em outras palavras, qualquer espiritualidade que vai além das Escrituras está, na prática, desprezando a própria Escritura. O segundo detalhe que precisamos entender aqui, eu tinha falado de destrinchar o texto, é quais são essas coisas que Paulo diz ter aplicado a ele e a Apolo, a ponto deles terem se tornado instrumentos de Deus para que os coríntios entendessem a função e a suficiência das Escrituras para o amadurecimento da igreja. Essas coisas, como Paulo escreveu, até poderiam ser uma referência a tudo que ele compartilhou até aqui na sua carta, mas faz mais sentido que sejam as metáforas e as expressões que ele usou no capítulo 3 e no começo do capítulo 4, que tinham como propósito, um propósito didático, de levar os coríntios a repensarem o seu conceito de liderança e serviço cristão, de repensarem o uso dos valores do mundo para entenderem as qualidades e as características de um líder e de um servo cristão. Ele fala da lavoura de Deus, no capítulo 3, versículos de 6 a 9. Ele fala do edifício de Deus, também no capítulo 3. Ele fala do templo de Deus, também no capítulo 3. E no começo do capítulo 4, dos servos e dos dispenseiros de Cristo. E tudo isso, essa fala dele, servia para expor de forma prática o verdadeiro papel ministerial de um servo de Deus. Não são os líderes da igreja que devem ser exaltados, mas o verdadeiro agente de amadurecimento da igreja, que é quem? Deus. Há diversas passagens no Antigo Testamento que rejeitam o orgulho humano, que enfatizam o caráter humilde e que exige do seu povo que se glorie única e exclusivamente em Deus, nunca em homens ou sistemas humanos. Então, ou assim, essas coisas, e também não ultrapassem o que está escrito, se referem ao padrão bíblico que denuncia o orgulho e a sabedoria do mundo. Algo que os coríntios estavam ignorando e se dividiam em partidos e se achavam superiores uns aos outros, ou uns dos outros. E com isso em mente, e ainda com o objetivo de que os coríntios fossem cativos à palavra de Deus, para deixarem a sua arrogância de lado, Paulo deixa essas metáforas indiretas e começa uma sessão de perguntas bastante
provocativas e com afirmações bem, inclusive, sarcásticas. Notem. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Essas 3 perguntas são parte do plano de Paulo para rebaixar o orgulho dos coríntios. São provocações teológicas com uma boa pitada de ironia e retórica para que eles enxergassem como estavam vivendo. Em primeiro lugar, quem eles eram resultava da ação de Deus na vida deles. Em segundo, o que eles tinham era resultado da ação de Deus na vida deles. E em terceiro, por que eles tinham também estava relacionado com a ação de Deus, não com qualquer mérito próprio. Portanto, não fazia sentido algum eles se encherem de orgulho, como se aquilo que tinham fosse fruto da sua própria sabedoria, do seu próprio esforço ou de qualquer sentimento de importância própria. O problema era que eles haviam começado a pensar de si mesmos além do que convinham, porque iam além das Escrituras. Começaram a enxergar a si mesmos a partir de uma lógica do mundo de grandeza, de sucesso, de status, e não segundo o padrão de Deus conforme a sua palavra. Todas as respostas a essas perguntas apontam para a graça de Deus como base de tudo o que eles eram e tinham de bom. Mas ao invés de viverem debaixo dessa graça com humildade, estavam usando os padrões do mundo para medir o que significava ser uma igreja bem-sucedida, uma igreja madura, uma igreja relevante. E é justamente isso que Paulo quer desconstruir. Essa ideia de que a igreja pode se organizar, crescer e se manter saudável com base nos critérios da sabedoria humana. Simplesmente não dá. O fundamento da igreja é Cristo. O fundamento do mundo é o ego. Enquanto o mundo valoriza autopromoção, performance, status, reconhecimento, Cristo ensina humildade, serviço, dependência de Deus e glória somente a Deus. E quando compreendemos isso, não sobra espaço para vanglória pessoal, para comparações, para liderança moldada por prestígio ou poder. Tudo aponta para Deus. E isso nos impede de nos gloriarmos em nós mesmos. Meus irmãos, é importante lembrar que o que estava acontecendo em Corinto não é algo distante do que pode acontecer conosco. A tentação de medir a maturidade da igreja, o sucesso dos ministérios, ou até mesmo o valor dos membros com base em critérios do mundo, continua presente em nossos dias. Se nós não estivermos atentos, essa forma de pensar vai minando a simplicidade do Evangelho entre nós. Nós também podemos começar a achar que estamos indo bem porque temos uma boa estrutura, porque temos constantemente recebido visitas, porque temos bons professores, uma música de qualidade, um ambiente climatizado. Tudo isso é graça de Deus. Mas se começarmos a olhar para essas e pensar, estamos assim porque somos melhores, porque sabemos fazer melhor, porque aqui as coisas funcionam, nós estamos entrando no mesmo erro dos coríntios. A nossa igreja não pode medir a sua saúde com base no que o mundo valoriza. E eu não canso de exemplificar para vocês quais são esses valores: eficiência, performance, reconhecimento, visibilidade. O que deve nos marcar como igreja não é a estética da apresentação, mas a fidelidade ao Evangelho, a humildade diante da palavra e a dependência constante da graça de Deus. Por isso, é importante nós nos perguntarmos:
Eu tenho dado glória a Deus por tudo que tem sido edificado aqui. Ou tenho pensado, mesmo que de forma sutil, que hoje estamos na condição em que estamos porque fizemos por merecer? Quais critérios eu uso para comparar a nossa comunidade com outras que eu já conheci e até já participei? Eu tenho buscado servir ao Senhor com humildade, consciente de que tudo que eu tenho, dons, oportunidades, recursos, foi dado por Ele. O que Paulo está nos ensinando é que não existe espaço para o orgulho. Um orgulho que nasce quando menosprezamos as Escrituras e adotamos os valores do mundo. Se somos diferentes, é Deus quem nos fez assim. Se temos dons, é Ele quem nos deu. Se damos frutos, foi Ele quem produziu. E se há algo positivo acontecendo aqui na Igreja Batista Fonte, é porque o Senhor, por pura misericórdia, decidiu agir em nosso meio. Que o nosso coração nunca se exalte por causa das bênçãos que recebemos. E que sejamos conhecidos, não pela aparência de sucesso, mas pela dependência de Cristo, submissão às Escrituras e humildade no serviço. Porque os coríntios tinham uma percepção equivocada sobre eles mesmos, Paulo ele continua essa ironia sobre os padrões de Deus, ao invés de viverem sobre os padrões do mundo. Vejam, vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. E Paulo aqui está criticando essa presunção espiritual, essa autossuficiência dos coríntios, como se eles já estivessem vivendo a plenitude do reino de Deus, e não precisassem de aprender mais nada, e nem de amadurecer. Paulo ele faz isso sim com ironia, porque ele quer desmascarar o orgulho dos coríntios. Ele quer mostrar como isso soa ridículo à luz da vida cristã autêntica. E para deixar isso bem ilustrado, nos próximos versículos, Paulo vai comparar a vida cristã de um apóstolo ou dos apóstolos, que vive de acordo com a mensagem da cruz, com a vida dos coríntios, que estavam vivendo de acordo com a sabedoria do mundo, e por isso se achavam o rei da cocada preta. Porque de acordo com o padrão do mundo, eles estavam bem. Mas antes que eu continue o texto bíblico, ouça aqui com muita atenção o que eu quero dizer. O alerta que Paulo faz é contra uma postura de autossuficiência que os coríntios adquiriram, em razão de acreditarem que os valores que tinham importados do mundo eram bons valores para o amadurecimento em Cristo. Na prática, em nossos dias, isso pode acontecer quando uma igreja relaxa no zelo pelas Escrituras, porque acredita que memorizar a ordem dos livros da Bíblia e saber o significado de evangelhos sinóticos já é o suficiente. Ou quando a comparação entre as igrejas da cidade tem como base o estilo do culto, a roupa do pregador, a fachada da igreja e a profissão dos membros. Ou quando a igreja espera conforto e reconhecimento ao invés de serviço e renúncia. Graças a Deus, eu não vejo essas atitudes em nosso meio, mas tem uma questão que me vem à mente quando eu penso nessas coisas, e uma questão que me incomoda. Eu quero falar sobre isso logo depois de ler os próximos versículos com vocês, que, como eu disse, vai comparar os estilos de vida cristão dos apóstolos e dos crentes de Corinto, mais especificamente detalhando a vida dos apóstolos. Vejam. 4:9. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes.
Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Eu não tenho a expectativa que, para sermos fiéis ao Senhor, nós obrigatoriamente precisamos passar por esses sofrimentos que Paulo cita. E de novo, ele cita com muita ironia, especialmente no versículo 10, quando ele faz comparações diretas e bem incisivas com os coríntios. Agora, apesar de eu não ter a expectativa que para sermos crentes maduros, uma igreja madura, nós teríamos que passar pelos sofrimentos que Paulo passou, eu tenho o desejo que nós não sejamos como os coríntios, se achando sábios, se achando fortes, se achando dignos de respeito, quando na verdade estavam enganados e pensando que estavam bem na fita. O que me incomoda em nosso meio é que, por vezes, eu ouço que temos tido o privilégio do bom ensino. De um ensino fiel à palavra, de um ensino que traz admiração e respeito dos visitantes, e que por muitas vezes acaba sendo um dos fatores decisivos dessas pessoas na escolha em participar dessa comunidade. Porém, eu me questiono se todo esse privilégio não tem sido também uma muleta para justificarmos as nossas poucas ações evangelísticas. Eu olho para outras igrejas com ensino teológico e bíblico básicos e por vezes até questionável quanto à fidelidade ao texto bíblico, mas as vejo se organizarem para intencionalmente falar do Evangelho, para semear a palavra e orar para que os seus avanços ou seus projetos prosperem. E não pensem que isso é uma bronca para cada um de vocês. Não é. Eu não estou me referindo ao quanto cada um de vocês tem testemunhado e falado do Evangelho às outras pessoas, ainda que cada um de vocês, cristão, tem essa responsabilidade. Do jeito que nós estamos organizados hoje, eu sou o responsável para que essas ações sejam incentivadas. E por isso, semelhante a como fizemos na nossa última reunião de oração, eu faço essa autoavaliação. Será que eu estou me achando sábio demais para encorajar meus irmãos à evangelização? Será que eu me esqueci do que Paulo disse em 2 Coríntios 12:10, que diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Será que eu tenho preferido a honra de estar em um púlpito, ao invés de estar em lugares que ninguém quer estar ou com pessoas que ninguém quer conversar? Eu me incomodo de ver o potencial que nós temos de alcançar muita gente da nossa região com o verdadeiro evangelho, mas me parece que temos feito muito pouco para que isso realmente aconteça. E por isso, eu peço perdão a vocês. Mas eu também peço ajuda de vocês. Se vocês concordam comigo que Deus tem sido tremendamente gracioso conosco, e por isso nós temos muitas ferramentas e até oportunidades para falar do Evangelho aqui na cidade, nas áreas rurais, poderiam começar a orar por isso? A orar por mim? A orar pela Igreja Batista Fonte aqui em Paulo Afonso, para que a nossa missão de fazer, equipar e enviar discípulos de Cristo realmente aconteça? As últimas palavras de Paulo nesse trecho do nosso estudo de hoje, no versículo 13, são bem fortes.
Ele diz: até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Ele diz isso porque quer nos lembrar que o verdadeiro caminho de Cristo não é o da glória humana, da autopromoção ou da aceitação do mundo. O caminho do discípulo de Cristo é o caminho da cruz. Os coríntios achavam que estavam num nível espiritual superior, mas na verdade eles estavam distante do padrão de Cristo. Tinham orgulho da própria sabedoria, buscavam ser reconhecidos, valorizavam a aparência, a eloquência, o prestígio. Mas Paulo diz: se quiserem ser como os líderes que vocês tanto admiram, estejam preparados para serem tratados como lixo. E isso é um choque para a nossa mentalidade. Desde pequeno nós somos incentivados a sermos bem vistos, a buscarmos a aprovação da família, dos professores, dos amigos, da sociedade. Ser desprezado, humilhado ou ignorado contraria tudo isso. A vida cristã autêntica nos chama para agradar a Deus, mesmo que desagrade aos homens. A vida cristã autêntica nada contra a maré da cultura, da valorização do status social, do sucesso, dos aplausos dos homens. Talvez o mais difícil seja entendermos que a nossa identidade não está naquilo que os outros falam de nós, que aliás, quando é bom, é muito gostoso, mas quando é ruim, parece devastador. E Cristo nos ensina que o nosso mais precioso valor está no que Ele diz ao nosso respeito. E se você já creu em Cristo, Ele já disse para você: você é meu filho, você é minha filha. Se você já creu em Cristo, que Cristo morreu pelos seus pecados, que ressuscitou ao terceiro dia para pagar pelos seus pecados, e que isso é tudo que você precisa para ter o perdão de Deus, então Ele já lhe chama de santo e diz que você já tem a vida eterna. Essa mentalidade sobre a qual Paulo fala nos choca porque queremos uma coroa sem a cruz. Queremos os milagres de Jesus sem as perseguições e os sofrimentos de segui-lo. Queremos o bônus desse relacionamento, mas não o ônus. Lembrem-se que ainda somos tentados pelo orgulho. E se tornar a escória da terra e o lixo do mundo requer muita maturidade. Uma maturidade que nós somente conseguiremos se nos dedicarmos a estudar, entender e viver a palavra de Deus. Tudo o que fizermos aquém ou além dela nos leva ao mesmo risco que os coríntios já tinham caído, de achar que está tudo bem, de achar que estamos num bom nível com Deus. E isso é orgulho. Saibam que se as coisas vão bem em nosso meio, é porque Deus agiu com misericórdia e graça. Se temos sido melhores pessoas do que éramos, é porque Ele tem transformado a gente pelo seu poder, pelo poder do Espírito. Pensem bem. Que tipo de igreja nós queremos ser? Uma igreja que se importa com os critérios do que o mundo diz a respeito do que é ser uma boa igreja? Ou uma igreja fiel à palavra de Deus, mesmo que isso signifique ser considerado, na voz deles, irrelevante, fraca, tola? Quando Paulo diz, nos tornamos a escória do mundo, ele está dizendo que se tornou como a sujeira do chão, aquela que você varre porque é inútil e deve ser descartada. Quando Paulo diz lixo do mundo, esse é um termo ainda mais forte, ele está dizendo que não tem valor algum. Aliás, essa expressão ela foi usada para os criminosos que iam ser executados. Não tinha valor algum, precisava acabar com eles. E por pessoas que serviram para serem sacrificadas aos deuses pagãos. Não serve nada, pode botar lá para aquele Deus XYZ.
ou seja, o refúgio humano. Ainda que seja muito gostoso receber elogios e aplausos, não devemos achar que esses são os critérios de Deus para entender nosso nível de fidelidade. Então que o Senhor nos ajude a lutar contra o engano de usar os critérios que não são de Deus, para entender em que pé nós estamos, como igreja e como filhos do Senhor. Então lembre-se que a busca pela maturidade só é possível quando temos as Escrituras como guia mestre e estrela norte.